Tudo bem, pessoal? Sou Cristina, controladora interna do município de Altaraguaia, Mato Grosso, e nesse vídeo convido você, colega servidor, para informações valiosas sobre as fiscalizações dos contratos na administração pública. Então, nosso assunto de hoje é sobre as fiscalizações dos contratos administrativos. Vamos lembrar aqui, pessoal, que toda compra de um serviço ou de um produto pela administração pública é realizada por meio de um processo licitatório. E esse processo licitatório, ao final, ele vai ter o seu vencedor, que é uma empresa ou um particular, que vai então contratar com a administração pública a prestação do serviço ou do produto, tá? E desse contrato firmado com o particular, a administração pública, ela sempre tem que designar um servidor apto a acompanhar a execução do que foi pactuado ali, tá? Então, o ato de designação do fiscal de contrato, ele é um ato obrigatório. E no Tribunal de Contas do Mato Grosso, nós temos a súmula 5, que assim menciona: a execução dos contratos administrativos deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante do órgão contratante, especialmente designado para tal fim. No âmbito federal, a Lei 8666 de 93, ainda em vigência, ela preceitua no artigo 67 que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração. Esse representante da administração, pessoal, ele pode ser um servidor estável, comissionado, ter uma função gratificada ou ser até um empregado público. Independe a forma que esse servidor ingressou. Tá? O que importa é que o gestor da pasta ele deve designar um servidor para acompanhar. Tá? Nós temos também já a nova Lei de Licitações e Contratos, que é a 14.133 de 2021. Ela está em vigor desde abril de 2021 e está no período de vacatio legis até abril de 2023, tá? Por enquanto, então, a administração pública ela tem a opção de licitar e contratar com base na 8666 ou com base na 14.133, tá? E do contrato advindo desse processo, as duas leis determinam que deve ser designado um servidor público a acompanhar a execução do contrato, tá? E a falta de designação de um servidor público para acompanhar a execução de um processo. O que acarreta? Acarreta aqui para o Tribunal de Contas do Mato Grosso uma irregularidade de natureza grave. Portanto, tem que ser designado fiscal para todos os contratos. Diante da obrigatoriedade de designar o servidor público, eu recomendo aqui aos gestores que normatizem essa temática nos seus municípios, tá? E o município de Altaraguaia, Mato Grosso, ele tem normatizado na norma interna 52 de 2013 esse assunto. É uma norma muito bem elaborada que, inclusive, eu recomendo aqui a todos os colegas servidores, gestores de contratos, gestores das pastas, e também aos fiscais de contratos que façam a leitura dessa norma. Os contratos administrativos têm duas figuras muito importantes, que é a figura do gestor do contrato administrativo e do fiscal do contrato. E qual que é a diferença entre essas duas figuras, pessoal? Nós temos que o gestor do contrato, ele aparece desde a fase pré-contratual. Ele é como se fosse um administrador, uma pessoa responsável pela elaboração do contrato, pela aprovação das cláusulas contratuais, enquanto que o fiscal do contrato, ele é apresentado ao contrato lá já na fase da execução. Por quê? Porque ele vai ser responsável por acompanhar a fiel execução do que foi pactuado lá no contrato, certo? Então, vamos ler aqui
O que é o fiscal e o que é o gestor? O gestor do contrato é responsável pela celebração do contrato e pela respectiva autorização do pagamento das notas fiscais, faturas dos contratos celebrados, enquanto que o fiscal do contrato ele é apresentado, como eu disse, lá na fase de execução, depois da formalização do contrato, tá bom? Com foco no tempo, na forma e de que modo que esse contrato vai ser executado. O fiscal, que acompanha de perto a execução e exige o cumprimento das cláusulas contratuais, avalia os resultados, atesta recebimentos ou informa ao gestor sobre eventuais infrações e inadimplementos para que esse, o gestor, tome as devidas providências. Sempre que esse assunto é abordado, surgem alguns questionamentos, e aqui nós apontamos os principais, tá? O primeiro deles é sobre o servidor questionar se ele é obrigado a aceitar essa designação. Nós já vimos que o gestor ele tem que designar um servidor, mas e o servidor? Ele é obrigado a aceitar? Em regra, sim, tá? Inclusive, nós temos que a Lei 8.112 de 90, que é o Regimento Interno dos Servidores Públicos Federais, ela traz que o exercício da tarefa de fiscalização de contrato consiste em obrigação adicional, indicada entre os compromissos dos agentes públicos. E, por não se tratar de uma ordem meramente, manifestamente legal, a designação como fiscal do contrato não pode ser recusada. E nesse mesmo sentido, o TCU, Tribunal de Contas da União, traz que o servidor designado para exercer o encargo de fiscal não pode oferecer recusa, tá? Mas, pessoal, e se o servidor tiver um justo motivo para recusar? Aí é diferente. Salvo justo motivo, o servidor ele deve formalmente estar comunicando o gestor que o nomeou, né, informando o que lhe impede de estar atuando na execução daquele contrato e para que o gestor tome as providências e designe outro servidor. Mas não é qualquer motivo, pessoal. Tem que ter um justo motivo. Ele tem que ser ou impedido, ou suspeito por algum motivo, ou desconhecer do fato que está sendo fiscalizado, incompatibilidade de função, de horário de trabalho, algum motivo ele tem que ter e tem que justificar. O perfil do fiscal do contrato também é uma dúvida recorrente, principalmente dos gestores que vão vão designar um servidor. O fiscal do contrato ele pode ser qualquer servidor da pasta ou da administração pública? Não. E o perfil mais indicado para atuar como fiscal é de uma pessoa segura, cordial, zelosa, íntegra, honesta e responsável, colaborador com os seus superiores e seus pares, disposto em prestar contas do seu encargo e ser avaliado, capacidade de liderança, ética, ausência de timidez, ter raciocínio ágil e manter postura isenta e equilibrada. Além disso, saber lidar com críticas, tá bom? O fiscal do contrato, ele deve necessariamente saber orientar, defender direitos, manifestar-se motivadamente em todas as anotações que fizer no livro próprio de ocorrência. Esse nós vamos falar mais dele para frente. Ser uma pessoa organizada com vistas a cobrar o adequado cumprimento do objeto contratado. Também é muito questionado, quando da discussão desse assunto de fiscalização dos contratos, sobre os procedimentos que o fiscal do contrato ele deve adotar para a correta fiscalização e, consequentemente, para a obtenção de resultados com excelência. E a primeira ação que nós temos a informar
para um fiscal de contrato é que ele deve ter a ciência, ele deve ser certificado da existência de alguns documentos imprescindíveis para o seu controle e para a gestão efetiva. Quais são esses documentos, então, pessoal? Emissão da nota de empenho, assinatura do contrato e de outros instrumentos hábeis, publicação do extrato do contrato, publicação da portaria e nomeação como fiscal, verificação das exigências contratuais e legais para o início da execução do objeto, relação do pessoal que irá executar o serviço e respectivas irregularidades da documentação apresentada, relação de materiais, máquinas e equipamentos necessários para o desenvolvimento contratual. E, pessoal, para obtenção de um resultado com excelência, o fiscal do contrato deverá ainda manter uma pasta específica. Aqui é uma dica de ouro para os fiscais dos contratos. Ele deve ter uma pasta com todos os documentos que aqui abaixo eu vou relacionar, tá? Para que possa diminuir suas dúvidas ou tirar as suas dúvidas quando surgirem no cumprimento da obrigação assumida pela contratada. E quais são esses documentos que deve ter na pasta? O contrato, uma cópia do contrato, todos os aditivos, se houver aditivo, edital da licitação, projeto básico e termo de referência no caso de obras, proposta da contratada e planilha de formação de custos. E quais são, então, pessoal, as atribuições desse fiscal do contrato? Nós temos que a legislação não traz nenhuma definição ao concreto, tá? Mas é importante que a gente elenque aqui as fundamentais para que o fiscal de contrato possa conduzir eficientemente o processo de fiscalização. São elas: o conhecimento detalhado do contrato e as cláusulas que estão estabelecidas nele, sanando qualquer dúvida com os demais setores responsáveis pela administração, objetivando sempre o fiel cumprimento do que foi contratado. Conhecer a descrição dos serviços a serem executados, tá? No sentido do prazo, dos locais a ser cumprido, do material a ser utilizado naquilo que foi pactuado. Também deve acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização dos materiais e equipamentos para o fato que foi combinado. Solicitar, quando for o caso, que os serviços sejam refeitos por inadequação ou vício que apresentem, sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face de inadimplemento das obrigações, verificar se a entrega do material, execução da obra ou a prestação do serviço está sendo cumprida integralmente ou parcialmente, anotar em livro de ocorrência todas aquelas inconformidades verificadas, tá? Em relação à execução do contrato, determinando que o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Também o fiscal, ele deve comunicar à autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou na execução do serviço. Zelar pela lei, pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne a qualidade dos materiais utilizados nos serviços prestados. Acompanhar o cumprimento pelo cronograma físico-financeiro. Também o fiscal deve estabelecer prazo para a correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar a autoridade competente, que é quase sempre o gestor do contrato, tá? As ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros. Realizar juntamente com a contratada as medições dos serviços nas datas estabelecidas antes de atestar
as respectivas notas, não receber em mãos as notas nem demais documentos. Por quê? Porque os mesmos deverão ser entregues no setor de protocolo, tá, pessoal? Realizar as medições dos serviços efetivamente realizados de acordo com a descrição dos serviços já definidas nas especificações técnicas do contrato e emitir atestado de avaliação dos serviços prestados. Tudo isso, atribuição do fiscal. Ainda, o atesto ou recibo é uma atribuição de fundamental relevância praticada pelo fiscal do contrato administrativo, pois é por meio desse atesto ou desse recibo que se verifica o cumprimento da obrigação pelo contratante e se libera o pagamento para que a administração pública acerte com o particular ou a empresa o valor que foi contratado. Procedimentos para um atesto em nota fiscal ou faturas. Como que o fiscal do contrato ele deve proceder, então? Já que o atesto ou recibo é um ok que ele está dando para a administração. Olha, tudo o que foi contratado foi executado nos conformes que estava no contrato. Portanto, está ok. A administração já está apta a fazer o pagamento. O que o fiscal deve fazer antes de atestar a nota? Conferir as notas fiscais e as faturas, verificar o período, valor unitário, valor total e descrição dos serviços se encontram de acordo com o estabelecido no contrato, se as condições de pagamento do contrato foram estabelecidas, se o valor cobrado corresponde exatamente à medição dos serviços pactuados, se a nota fiscal tem a validade e se está corretamente preenchida, se está acompanhada da guia de quitação de FGTS e INSS sobre a mão de obra empregada, conforme determina o contrato, se a contratada apresentou toda a documentação prevista, se houver necessidade de saneamento de material, serviço ou documentação, recomendar ao contratado providências nesse sentido. E essa recomendação deve ser formal, pessoal, por meio de documento. Somente após a resolução do evento poderá ocorrer a liquidação e o pagamento das despesas. Então, somente depois de resolvido é que você vai dar o atesto, tá? O fiscal do contrato. No caso de devolução da nota fiscal ou de qualquer outro documento, como por exemplo, guia, carta de correção, fatura complementar, formular um pedido por escrito por meio de ofício, anexando a cópia do processo, justificando o motivo da devolução. Estando a nota fiscal e respectiva documentação de acordo, o fiscal então poderá atestar o serviço ou o fornecimento do produto, tá? Caso não tenha em mãos o processo, o fiscal deve localizar esse processo, solicitando para a juntada dos documentos correspondentes ao faturamento. As notas fiscais e respectivos documentos não deverão caminhar em separados, evitando assim o extravio, tá? A juntada do documento deverá, então, observar a seguinte ordem: nota fiscal devidamente atestada. Segundo, formulário de medição, relatório. Terceiro, autorização para pagamento, já assinada. Quarto, certidão de regularização fiscal. Quinto, recolhimento do ISS e de débitos previdenciários e trabalhistas, quando for o caso. E o que não compete ao fiscal? Atribuição ele tem muita, né? Então, o que ele não precisa fazer? Não compete ao fiscal, pessoal, apurar a responsabilidade da contratada, tampouco aplicar eventual sanção em decorrência das falhas encontradas, tá? Ele vai apontar as irregularidades no livro de ocorrência e comprovar.
e também ele vai até apresentar o que deve ser feito para regularizar. Mas quem é responsável por aplicar eventual sanção não é o fiscal. A competência disso é do gestor do contrato e da administração, respectivamente. Então, nesses casos, o fiscal, quando da elaboração do relatório de fiscalização, apenas descreverá as irregularidades encontradas, juntando os documentos comprobatórios e dessas irregularidades e indicando as possíveis medidas administrativas que podem ser adotadas pelo órgão contratante por meio de processo administrativo em que se garanta o direito à ampla defesa da empresa faltosa. Quando surgirem dúvidas no decorrer desse acompanhamento, desse processo, qual que é o procedimento que o fiscal deve tomar? Ele deve solicitar algum ou ele não pode fazer nada? Pode sim, pessoal. O fiscal do contrato ele é independente e ele deve ter a responsabilidade de conduzir os trabalhos de acordo com os princípios da administração pública. Para tanto, ele deve ser capaz de tomar decisões equilibradas, harmônicas e válidas. As dúvidas surgidas durante a execução do contrato devem ser resolvidas com determinação e, na dúvida, deve necessariamente buscar ajuda, tá bom? As questões que extrapolarem, então, as competências do fiscal devem ser encaminhadas à autoridade competente para que possam ser resolvidas. Esse procedimento deve ser célere, evitando-se possíveis complicações na execução do contrato. Então, pessoal, quais são as medidas que o fiscal deve tomar diante de uma irregularidade na execução contratual? Tá? Esse contrato não está sendo executado ou ele está sendo executado de forma parcial. O que ele deve fazer, pessoal? Ele deve registrar essa ocorrência de irregularidade, fazendo gestão para o fiel execução do contrato. O que não for possível resolver, tá, na sua instância, por si só, o fiscal deverá encaminhar para a autoridade responsável, propondo a aplicação das penalidades previstas em lei dentro do princípio da razoabilidade. A anotação ela é realizada em um registro próprio, conforme nós falamos. Geralmente, o livro de ocorrências, que tem previsão, inclusive, lá na 8666, no artigo 67, parágrafo 1º. Para que a fiscalização não seja caracterizada, então, como omissa e o fiscal responda por omissão, toda a gestão junto à empresa deverá ser informada, principalmente as providências e recomendações, tá, que foram formuladas. Penalidades que podem ser aplicadas à empresa quando da inexecução do contrato. Essa aqui é uma dica, então, para o gestor do contrato. Os artigos 86 e 87 da Lei 8666 assim disciplinam: advertência, multa, suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a administração e declaração de inidoneidade. Essas penalidades devem estar definidas no contrato administrativo e deve o fiscal ter critério ao propor a aplicação de qualquer uma delas, adotando a proporcionalidade e a razoabilidade, tá? E garantindo que seja adequada para a adequação dos fins, a execução ou a concretização do que foi pactuado. Já vimos que o servidor, quando designado a fiscalizar a execução de um contrato, ele deve aceitar esse encargo. Mas e se ele não realizar essa fiscalização de forma correta, eficiente e legal? Pode haver alguma responsabilização para o servidor fiscal?
Sim, tá? Existem responsabilizações sobre o servidor no exercício das atribuições de fiscal de contratos. Deve, então, obrigatoriamente, esse servidor cumprir a lei, respeitar as normas procedimentais aplicáveis e o teor do contrato, a fim de evitar eventuais responsabilizações. O fiscal do contrato, então, sendo omisso ou praticar qualquer ação que resultar em vantagem indevida ao contratado, ou ainda, o fiscal que admitir, possibilitar e dar causa a qualquer ato ilegal, pode responder nas esferas civil, criminal e administrativa, pelo exercício irregular das atribuições que lhe forem confiadas, conforme dispositivos da Lei 8666 de 93. Lhe foram confiadas. Então, como que ele vai responder na esfera administrativa? Se o servidor fiscal do contrato agir em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais, ele responderá administrativamente. Se, quando a falta cometida for capitulada como crime, entre os quais se incluem os previstos na seção 3 dos crimes e das penas do capítulo 4 da Lei 8666, ele vai responder na esfera penal. E na esfera civil, quando em razão da execução irregular do contrato ficar comprovado dano ao erário, tá bom? Muita atenção, pessoal. Essa é uma atribuição que nós não podemos negar, mas que também nós devemos executar de boa forma. É isso aí, pessoal. Eu espero ter agregado algum conhecimento e desejo boa sorte a todos. Fiquem com Deus.